Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 24 de março. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Apresentação, esse que vos fala, Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Iniciando o Jornal Últimas Notícias e hoje, falando sobre política, como sempre nós iniciamos o jornal, né? Às vezes é meio apimentada, às vezes é mais leve. Vamos entender a nossa conversa política de hoje, pois nós temos que acompanhar a evolução política brasileira, né? E nas edições anteriores desse jornal, o governo estava impondo medidas tentando equalizar os preços de alguns alimentos. Olha que legal. E diante das ondas gigantescas de aumento de preços, o governo resolveu zerar a taxa de importação de alguns alimentos. E o que vai acontecer na prática com essa isenção? Bom, agora no início da medida é bem difícil da gente ter certeza de que algo irá funcionar, né? Mas a previsão do governo diz o seguinte: alguns produtos como o café está com preço quase impraticável. E tendo alguns concorrentes no mercado de fora do país, talvez os preços do café aqui no Brasil baixem. Porque eles serão expostos lado a lado na gôndola dos supermercados. O café brasileiro e o café importado. E quando o consumidor for ao estabelecimento, for ao mercado, ele poderá escolher entre o mais barato, que será o produto importado, e o produto nacional, que seria mais caro. Isso forçaria uma redução de preço no produto fabricado no Brasil, pois os produtos que mais serão atingidos, os produtores, são aqueles médios produtores, né? E os produtos serão o café, a carne, o açúcar, milho, óleo de girassol, azeite de oliva, sardinha, biscoito, óleo de palma e massas. É claro que esta é uma medida super popular, porque trará alimentos mais baratos para a mesa do brasileiro. E por outro lado, o impacto irá massacrar o médio e pequeno produtor. É isso que provavelmente acontecerá. Que o pequeno e médio vendedor terá que vender mais barato o preço dos produtos, pagar o mesmo imposto e vender mais barato, porque senão não vai vender. Mesmo que o produto que venha lá de fora seja com uma qualidade péssima. Por isso que pode ser mais barato, né? Bom, isso se o produtor diminuir os preços, os produtores vão pagar menos seus funcionários. É isso, né? E se esses produtores não têm uma grande demanda para exportar, eles não exportarão. Pois o momento é de mandar os produtos, quem tem condições é de mandar os produtos para fora do país, vendendo em dólar. Isso é mais lucrativo, devido a vários fatores, né? E um deles sempre foi o preço do dólar. Os impactos direto para a economia serão como uma faca de dois gumes. Bom, para um lado, bom, e para um outro lado, ruim, né? Bom, de acordo com o governo, essa medida serve para equilibrar a balança. Depois, diz o governo, diz o Haddad, que vai voltar tudo no lugar de origem. Haddad é o ministro da Economia. Mas economistas dizem que essa alta de preços são causados por conta da disputa entre o consumidor nacional e os compradores de fora do Brasil. Nesse cenário, então, vender para o mercado externo torna-se mais vantajoso, como eu falei para vocês.
Então agora, a minha opinião. Sabemos que o nosso país possui uma das taxas de juros mais elevadas do mundo. Isso gera muito impacto. O impacto é muito grande para o agronegócio e precisa de financiamentos para a produção do ano seguinte. Você sabia? O agronegócio, se ele não, até os grandes, né? Mas principalmente os pequenos e médios produtores, eles colhem a safra e para eles plantarem de novo, eles têm que ter um financiamento, porque às vezes não cobre o que ele tirou, o que ele colheu, tá? Principalmente os pequenos e médios produtores. E se em vez de importar o governo... o governo, claro, é mais barato, né? E provavelmente eles são piores os produtos, né? E se o governo reduzisse as taxas internas, reduzisse o juro, reduzisse a inflação em vez de massacrar os pequenos e médios produtores? Pedisse apoio a essa classe, ou desse também apoio a essa classe, um ajudando o outro, a situação seria diferente. Eu tenho certeza que apenas de uma coisa que você... É uma lição que eu vou falar para vocês agora. Se vocês tiverem uma vaca e você tirar leite dessa vaca todos os dias, e faltar comida e você não dá comida e vai lá e tira a vaca, tira o leite da vaca, tira o leite da vaca, tira o leite da vaca, e sem dar comida, uma hora ela vai morrer, hein? Eu já vi dezenas de casos desses que os empreendedores só queriam tirar leite de vaca e não queriam dar comida. E acabaram falindo. Um outro setor que essa medida pretende impactar é com o preço do biocombustível, pois a cana-de-açúcar também será inserida nesse cenário. Onde se viu o etanol estar quase o mesmo preço da gasolina? Somos os maiores fabricantes de etanol do mundo. A cana-de-açúcar está sendo plantada no país desde que Cabral chegou aqui, sei lá, um pouco depois, né? O etanol não requer refinamento como a gasolina. A gasolina tem que ser mandada para fora do Brasil, sabe? Nós até somos autossuficientes em petróleo, mas não em gasolina. Porque para transformar a gasolina em petróleo, você tem que ter refinarias. E aqui no Brasil não tem refinarias. O pessoal não investe nisso. Para que deixar a gasolina mais barata, né? Tem que mandar para fora e depois pagar a gasolina em dólar. Aí entra a questão que mais me parece algumas desculpas para equiparar o preço dos dois combustíveis. Bom, que coisa, né? Só nos resta esperar e torcer para que essas medidas surjam efeitos. Estou apostando, né? Pois a economia do país está uma situação complicada, né? A administração brasileira está feia. A avaliação está sendo negativa. Negativa é dessa administração, sim. Você que acha desculpas para dizer que está tudo bom, não tá. 88%, deixa eu botar aqui, eu tenho aqui a pesquisa, dá uma olhada só. 88% acham que essa administração é péssima. A última pesquisa da Genial Quest tá aí, ó. Ela está na internet para todo mundo ver. 88% desaprova essa administração. 4% aprova. Tem uma percepção positiva. E 8% regular. Não sei se você me entendeu. 8% das pessoas entrevistadas acharam que está regular. 4% acharam que está bom, como tá. E 88% reprovaram o governo Lula no quesito economia. No quesito economia. Nem é dele, né? Provavelmente é o Haddad que é o grande vilão, que às vezes faz umas coisas aí muito complicadas. Mas não sei, né? Agora complicou, né?
pro Haddad, pois temos que avaliar que o Brasil tem a maior taxa de juros para empréstimos para empresários, né? Do mundo. Para empresários não deveriam ter um empresário que dá vários empregos, não deveria ser bloqueado nos seus empréstimos, pois talvez aquele ano ele se quebrou um pouco. Tudo tem que ser visto, né? E os empresários aqui no Brasil são vistos como os super ricos e são taxados de uma forma diferente. É isso, pessoal. A inflação nas alturas, insegurança jurídica. Essas são algumas medidas que fazem do Brasil ser difícil de lidar. Esta medida de zerar o imposto para o produto que vem de fora do Brasil, que é feito sei lá onde, não sei se vai dar certo. Tomara que dê, pois a coisa tá feia. Tá feia sim. Amanhã tem mais um bloco Entendendo a Política. Agora vamos falar de quê? De esportes. Pessoal, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro vai estar chegando aí, acho que é sábado. Da parte gremista, o foco é o quê? É treinamento, pois os atletas estão treinando em 2 turnos. Então, o técnico já havia prometido isso lá no Beira-Rio, depois de ter perdido o título. Falou, faltava treino para essa gurizada. E agora está com treino de manhã e de tarde. Ele está cumprindo o que prometeu. Vamos ver se funciona, né? Não adianta treinar e não se puxar. E a preocupação do Grêmio é Vila Sante, né? Ele ainda não mostrou o futebol na equipe gremista. E olha, tem time de olho no Vila Sante. O Atlético Mineiro está interessado no paraguaio. Fez sondagens com o atleta. Lembra que o Palmeiras já tinha feito uma proposta para o Grêmio no início do ano e o Grêmio achou o valor muito baixinho, 8,5 milhões de euros. É baixinho, né? E o Grêmio, então, acho que do Atlético quer um pouquinho mais. O Grêmio planeja receber da suposta venda do atleta 12 milhões de euros. Então, sim, pode liberar o atleta paraguaio. E Kahneman, será que ainda tem espaço na equipe principal? Ele está voltando, já está treinando com bola. Vamos ver o que Quinteiros nos diz, né, daqui pra frente. E do lado do Colorado, né, o Inter espera na quinta-feira os jogadores que estão a serviço de suas seleções. Valência, Carboneiro, Borré, Rocher. Principalmente Valência, né? Valência chegou aqui com o status de cara bom de bola e veio derrapando e nas últimas partidas, olha, saiu da casinha. Valência fez muitos gols bons, principalmente no Grenal, gols importantes, golaços, fez a bucha do Campeonato Gaúcho. E agora, quem será que fica na frente? Valência ou Borré? Ou fica os dois? Ou fica só um? Será que volta Borré? É claro, o Roger não pode deixar a peteca cair, né? Ele está trabalhando com os demais atletas no Parque Gigante. Teve uma baixa, né? Como eu falei, Vitor Gabriel com uma lesão de grau 2 na coxa direita. Hoje que divulgaram, né, que foi uma lesão de grau 2 na coxa direita. E há umas 3 semanas aí de recuperação. Vai saber, né? Baita atleta. A notícia boa é que Roger chegou ao Colorado em uma equipe que estava meia complicada. Reverteu a situação, mostrou o trabalho que vem dando resultado. E por isso a direção colorada está engatilhando a sua permanência na equipe, pois ele tem um contrato até o final do ano.
E a direção está pensando em outros caminhos. Quem sabe em um generoso aumento de salário. Quem sabe, né? Ou um contrato mais esticado. Mas acho que vão oferecer para ele uma graninha a mais e mais tempo. Acho que o contrato dele vai até o final desse ano. Lembrando que nesse ano aqui, o Roger ainda não perdeu nenhuma partida. Que bala, né? Rorel principalmente aí, eu acho que vai perder a posição. Tá chegando aí Juninho, que foi indicação de Roger, trabalhou junto com o Roger no Bahia. E também tem a situação de Rorel, que termina aí o seu contrato na metade desse ano. Bom, em relação ao esporte, temos uma notícia péssima, né? A partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, realizada no último sábado, nesse sábado aqui em Bento Gonçalves, no Parque Montanha dos Vinhedos, lá do time do esportivo aqui de Bento Gonçalves, terminou com o registro de um boletim de ocorrência por assédio contra um integrante da equipe de arbitragem. O confronto entre Juventude e América Mineiro acabou empatado, né? 1-1. Mas o jogo ficou marcado por um grave episódio extracampo. Segundo relatos, 4 jogadoras do América Mineiro se referiram aí à força tática, dizendo aí que o assistente teria feito comentários de cunho sexual antes do início da partida, utilizando um radiocomunicador. As atletas denunciaram o ocorrido ainda no local do jogo. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves e a investigação será conduzida pela Delegacia especializada em atendimento à mulher. A partir de hoje começa a ser investigado. Em relação a esse caso, ainda não recebemos mais informações, pois as provas ainda não são conhecidas, então não podemos nos debruçar em cima de coisas que nós não temos certeza do que aconteceu, né? E não sabemos nem quais foram as palavras de assédio do assistente. Então vamos esperar aí que tudo seja desvendado e daí a gente fala sobre o assunto legal, tá, pessoal? Natal Fitness é o patrocinador desse bloco esportivo. Fala aí, Natal! Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness sempre tem acessórios esportivos aí das melhores marcas. E se você mora em outro lugar, outro estado, como o nosso jornal vai para muitas partes do mundo, quer adquirir um acessório esportivo que não tem aí na sua cidade, entra em www.natalfitness.com.br. E lá você pode encontrar esse acessório, entrar em contato com o pessoal da loja e eles lhe passam todas as informações. Você pode receber aí no conforto de seu lar esses acessórios, tá? Qualquer lugar do mundo, entra aí www.natalfitness com 2 S, fitness.com.br e você pode ver aí tudo que tem lá dentro da loja e pode comprar, né, online. Bom,
Em uma cerimônia acontecida no sábado, no ginásio da Associação dos Moradores do Bairro Santa Helena, aconteceu a oficialização da destinação de uma emenda parlamentar no valor de 250 mil, recurso oriundo do deputado federal e presidente estadual dos progressistas, Covatti Filho. O dinheiro será destinado à ampliação e melhorias da sede da associação no bairro Santa Helena. Que legal, né? O evento tiveram presentes aí lideranças. Deixa eu botar aqui para você ver as lideranças que estavam aí, ó. Ó, o presidente do diretório, né, Carlos José Perissolo, presidente da Câmara de Vereadores, Zanella, Anderson Zanella, o deputado estadual Guilherme Pazin, bem como o prefeito aí, Diogo Segabinazzi Siqueira. Então, agora só nos resta aí ver aí se vai vir mesmo essa verba. Eu acho que vai vir sim. E como ela será investida aí no Santa Helena. Legal, né? Tomara que ocorra tudo bem. O IPVA 2025 tem prazo para ser quitado. Você sabia? Até o dia 31 de março é a terceira parcela aí. Se for quitada, poderá render aí um belo desconto, pois será possível obter uma redução de até 28,80% no valor devido. 20,80% do valor devido em descontos. Daí dá 1% na antecipação. Se você se antecipa aí, podia até ganhar mais. E os benefícios do bom motorista e bom cidadão. É um baita desconto aí, esses dias de crise, aí sim devemos considerar atentamente esses descontos. E depois desse prazo de pagamento, será até o dia 30 de abril feito o último pagamento conforme o final da placa. Quem optou pelo parcelamento também deve ficar atento, pois em alguns casos a terceira parcela vence hoje. O tributo poderá ser pago nos bancos credenciados, anota aí. No Banrisul, no Bradesco, no Sicredi, Sicobi e no Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil somente para você que tem conta lá, que é correntista do Banco do Brasil. E também pode pagar nas lotéricas da Caixa Econômica Federal. Além disso, é possível quitar o tributo via Pix. Viu que legal? Viu que legal como vale a pena prestar atenção? Você pode ficar em casa e pagar ele via Pix. Sendo necessário você gerar um QR Code, é claro, atualizado. Não adianta gerar um QR Code e querer daqui uma semana pagar. O site do aplicativo IPVA, ele tem que ter autenticação gov.br. O que significa isso? No final do site tem que ter gov.br. Não entre em fria, pessoal. Tenha certeza que seu dinheiro está indo para o lugar certo. E visando aumentar a segurança do usuário, o acesso aos serviços disponíveis através do seu IPVA-RS passou a ocorrer somente por meio de login. No meio utilizado para acessar, o mesmo utilizado para acessar a do governo federal. Com a mudança, o usuário precisará consultar o valor do tributo e gerar o QR Code para o pagamento, para fazer o pagamento, né? Bom, então tá aí. Se você quer um desconto, ó, hoje é o dia. Vamos a um pequeno comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Jornal Últimas Notícias. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. É, pessoal, a medida do seu bom gosto é com Harmony Sonorização. Se você precisa de uma sonorização para a sua formatura, para o seu casamento, mesmo que ele esteja longe, preste atenção. A Harmony Sonorizações já fechou o evento quase todo dezembro. Nos finais de semana,
E novembro, outubro, também está tudo nessa situação. Tem vários eventos, então se você precisar de uma sonorização legal para a sua festa, por favor, entre em contato logo, tá? Bom, jornal é um oferecimento de Harmony Sonorização e Natal Fitness. Vamos falar agora em relação à segurança pública, aqui de Bento Gonçalves, pois a Brigada Militar, como relatamos diariamente aqui, tem feito um trabalho de excelência. E nesse final de semana não foi diferente, pois na tarde de sábado, por volta das 18h10, uma equipe da Brigada Militar, através do 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, prendeu um homem de 26 anos por tráfico de drogas no bairro São Roque. E durante a execução da Operação Cerco Fechado. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem. Dá uma olhada aqui o que foi apreendido com ele, ó. 111 porções de maconha, 187 porções de cocaína, 3 celulares, anotações, cadernos, balança, R$ 1.140 em moeda corrente. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. E toda essa apreensão, o mais preocupante que fica nem é a droga, mas sim aquele velho caderninho de anotações. Pois lá deve ter nomes, telefones, olha, telefones comprometedores, né? Também falando em operação da polícia, em relação à apreensão de drogas, olha essa outra aqui. No início da madrugada de ontem, uma equipe da Brigada Militar, através do 3º Batalhão de Policiamentos, apreendeu 3 tijolos de maconha no bairro Municipal. Deixa eu botar para vocês entenderem aqui, ó, que a coisa... 3 não, são 5. 5 tijolos de maconha. A apreensão foi feita durante a Operação Cerco Fechado, como eu falei antes. A equipe em patrulhamento em um local conhecido pelo tráfico de entorpecentes avistou um homem no qual ele verificou que a polícia estava ali e dispensou uma mochila e correu em direção às vielas, em direção às casas lá, não sendo localizado. E a mochila foi localizada aí 5 tijolos de maconha de 3 quilos, 19 comprimidos de êxtase, 3 balanças de precisão, embalagens Ziploc aí para guardar aí a droga. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro da ocorrência. Bom, deixa eu tirar minha imagem da frente aqui para você entender. Essa imagem é do MMA. Um Bento Gonçalvense que trouxe novamente um título do MMA profissional para a capital do vinho. Olha que orgulho para Bento Gonçalves. A estreia foi vitoriosa do lutador Rafael Sanson, de 28 anos. Ele lutou no Jungle Fight. E Jungle Fight é o considerado maior evento de MMA das Américas. Da América, né? A luta aconteceu na noite deste sábado. O Rafael é integrante da equipe Garra Team e enfrentou um adversário experiente, né? O peruano Diego Rojas, o atleta que acumulava 5 vitórias consecutivas, das quais 4 havia sido obtida aí no Jungle Fight. Então, essa vitória sinaliza que a capital do vinho agora vai voltar a ter um representante na categoria de luta profissional. Parabéns, Rafael! Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje, segunda-feira, dia 24. E lhe desejamos desde já um início de semana vitorioso para todos nós. Até lá, pessoal. Um grande abraço. Tchau!